Meu nome é Ana Kesselring, eu sou artista plástica. Eu tenho uma formação originalmente em arquitetura e design. Aos poucos, depois de um tempo, eu fui rumando para as artes plásticas e comecei a trabalhar muito. No começo eu me dediquei muito à gravura. Trabalhei no bidimensional bastante tempo e depois de um tempo eu comecei a sentir essa necessidade de esculpir ou trabalhar com a terra. Trabalhar especialmente com cerâmica, que era uma coisa que eu já gostava, assim, desde que eu sou adolescente, eu já tinha uma coleçãozinha de vasos de cerâmica. Fui rumando para isso e fiz a minha formação em Portugal, em Lisboa, mais especificamente em cerâmica, né? E a partir daí a coisa me pegou e eu continuei fazendo escultura sempre, né? Até que aconteceu essa exposição na Casa do Parque, que culminou com essas colunas, com esses totens, né? Que são peças, assim, das maiores que eu já fiz, que são, na verdade, empilhamentos de vários segmentos de colunas menores. Então, quando me propuseram a exposição na Casa do Parque, eu já escolhi o deck de cara, porque eu achei que, enfim, eu acho que a cerâmica tem uma relação com o jardim, o ar livre, o próprio fato de vir da terra, né? E eu também aceitei o desafio de fazer alguma coisa externa, tá fora do cubo branco, não sabia bem o que eu ia fazer a princípio, mas depois idealizei essas colunas que eu achei que espalhadas no deck todo formariam uma espécie de percurso. As colunas são quase da estatura de uma pessoa, né? Então, apesar delas terem informações fragmentadas ao longo delas, elas estão dialogando quase de 1 para 1 ali na escala, né? Eu achei que seria legal eu colocar também essa relação com os muros, porque daí já entrou uma outra questão das eras que sobem e da grama que sobe nas paredes, enfim. Tem sempre essa vegetação presente e que também ecoa um pouco com as formas orgânicas das colunas, né? Eu trabalho muito com moldes, então eu tenho uma influência grande do português Bordalo Pinheiro, que foi um ceramista do final do século XIX. E eu faço moldes desde frutas até conchas, até legumes, e mais recentemente do corpo feminino. Mas tudo isso vem sempre no meu trabalho de uma forma fragmentada. Eu sempre acabo cortando, fragmentando, segmentando. Mas, enfim, essa pessoa olhando para fragmentos de uma outra pessoa, né, que no caso uma mulher, e misturado com essa questão toda que está no meu trabalho, que é uma relação que eu chamo outros corpos do mundo, que são corpos dos vegetais, das plantas, dos minerais, e a ligação que a gente tem com o todo, né? Não como um ser isolado e onipotente, no topo da cadeia, né? E que a gente está vendo cada vez mais essa necessidade de tomar uma posição mais humilde, digamos, né? E voltar para essa relação em que uma igualdade entre todas as formas de ser do mundo, né? Esse título, Arqueologias do Vivente, veio para mim primeiro porque eu tenho uma questão com a arqueologia de admiração, assim, e gostar muito de arqueologia e também achar que algumas peças têm uma visualidade que recorda um pouco essa questão arqueológica de achados do passado e enfim. E como eu trabalho muito com essa questão do que está vivo, do que é vivente, que são as plantas, as pessoas e tudo que está no mundo acontecendo agora, né? Enfim, arqueologias do vivente, de tudo que está vivo. Eu gosto muito na hora que eu estou construindo, é que se define a peça. Eu não gosto de ter um projeto antes, eu vou fazer a peça assim. Eu gosto muito de trabalhar com o erro, com acaso, com coisas que dão errada, que eu tenho que recolar, que eu tenho que refazer, e o trabalho vai se construindo assim, um pouco no acaso, no erro.
mas sempre com uma ideia antes de alguns desenhos. Eu sempre gostei de fragmentar, então, por exemplo, gostava muito de fazer colagem, sempre gostei de colagem. Encaro até um pouco as cerâmicas como uma espécie de colagem, né? E por incrível que pareça, o processo tem a ver muito com as minhas gravuras também, porque nas gravuras eu comecei a elaborar uma mistura de alguns livros que eu olhava de botânica, a uns livros de anatomia, e comecei a misturar essas formas, de ver as semelhanças, por exemplo, de formas anatômicas que estão dentro do corpo, com formas biológicas ou botânicas que estão fora do nosso corpo, né? Eu fiz as peças em segmentos separados, eu não pensei já num conjunto das colunas. E foi muito legal essa experiência, porque eu pude fazer cada segmento com uma questão que eu tinha na cabeça, assim, eu quero ser figurativa, eu quero ser geométrica. E daí, nesse empilhamento, tudo foi misturado, mas na hora de montar, realmente foi um grande quebra-cabeça, assim, porque eu não sabia o que ia resultar e quem que ia ficar bom junto com quem, né?